Olá, seja muito bem-vindo, como sempre. É muito bom estar em sua companhia e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu já começo com um dado preocupante. Um relatório publicado pela ONU mostra que a insegurança alimentar e a fome aumentaram no mundo. E o Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas com fome, o que significa dizer que 1 a cada 3 brasileiros sofre com a insegurança alimentar. O Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias, em situação de insegurança alimentar grave. E mais de 70 milhões de pessoas nem sempre têm o que comer em quantidade suficiente. No mundo, são 735 milhões de pessoas que não tiveram o que comer nos últimos 3 anos. 122 milhões a mais do que em 2019. E 2,3 bilhões em situação de insegurança alimentar. Os dados da FAO, a Agência das Nações Unidas para o Combate à Fome, são dos últimos 3 anos e contemplam o pior período da pandemia de Covid-19. A pesquisa anterior, feita entre 2019 e 2021, o Brasil tinha 15 milhões de pessoas com fome e 6 milhões a menos que agora. Quase 10% dos brasileiros estão nessa situação. O país entra no mapa da fome da ONU quando mais de 2,5% da população enfrenta falta crônica de alimentos. Bom, e agora uma boa notícia para compensar. O preço da carne caiu pelo 6º mês seguido. A queda acumulada no ano já chega a 5,8%. Os dados fazem parte do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O recuo em junho foi de 2,10%, contribuindo entre os alimentos para a deflação de 0,08% no mês. Todos os cortes bovinos que fazem parte do índice da inflação oficial tiveram redução no mês e acumulam queda de 5,89% neste ano e de 6,73% em 12 meses. A alcatra é a que registrou a maior queda, com 8,09%, seguida pelo filé mignon, contrafilé e a picanha. Segundo especialistas, a redução no custo dos produtores acabou refletindo na queda do preço para o consumidor. Desde o segundo semestre do ano passado, os preços da soja e do milho caíram, e esses produtos são os principais componentes da ração para o gado. As projeções indicam que a queda deve continuar. Olha, e ainda falando de economia, a proporção das famílias com dívidas a vencer aumentou 0,2 ponto percentual em junho, chegando a 78,5% do país. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Desse total, 18,5% se consideram muito endividados, o maior volume da série histórica iniciada em janeiro de 2010. A alta da proporção de endividados interrompe uma sequência de 4 meses de estabilidade do indicador. Com essa nova subida, a pesquisa alcançou o maior nível desde novembro do ano passado. O equilíbrio entre os objetivos de estabilidade de preços e o crescimento econômico é um desafio a ser perseguido e que será determinante para a retomada do desenvolvimento do país, segundo o presidente da Confederação, José Roberto Tadros. Do total de consumidor com dívidas atrasadas, 4 em cada 10 entraram em junho sem condições de pagar os compromissos de meses anteriores, maior proporção desde agosto de 2021. Já com relação à região, o maior número de endividados está concentrado no Sul e no Sudeste. Minas Gerais é o primeiro no ranking com 94,9% da população, seguido por Paraná e Rio Grande do Sul. E o setor de serviços voltou a crescer em maio. Segundo o IBGE, o avanço no mês foi puxado principalmente pelo grupo de transportes. O volume de serviços no Brasil cresceu 0,9% em maio, na comparação com abril, após ter registrado queda de 1,5% no mês anterior. Em relação a maio de 2022, o setor mostrou crescimento de 4,7% na 27ª alta seguida, segundo dados da pesquisa mensal de serviços, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O desempenho do serviço foi bem acima do projetado pelo consenso Refinitiv de analistas, que previa alta de 0,3% na comparação mensal e crescimento de 3,8% na leitura anual.
No indicador acumulado nos primeiros 5 meses do ano, o volume de serviços teve expansão de 4,8% em comparação com o igual período de 2022. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a alta foi de 6,4%. Segundo o IBGE, o avanço no mês foi puxado por 4 das 5 atividades investigadas, com destaque para o setor de transportes, que cresceu 2,2% e recuperou parte da queda verificada em abril. E o número de operações por Pix cresceu mais uma vez e bateu recorde por 2 dias seguidos no Brasil. Segundo o Banco Central, foram feitas mais de 264 milhões de transações entre quinta e sexta-feira, período conhecido como quinto dia útil. Em junho, foram feitas cerca de 3 bilhões de transações por Pix, maior número da série histórica, que começa em novembro de 2020. Atualmente, mais de 405 milhões de contas estão cadastradas. Em 2024, o Banco Central promete implementar uma nova modalidade de Pix automático para viabilizar pagamentos recorrentes de forma automática. O Distrito Federal, São Paulo e outros 13 estados brasileiros têm 4 meses para começar a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional. O documento vai substituir um antigo RG. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. Com a novidade, o CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, passará a ser o registro geral, único e válido para todo o país. Assim, o RG deixará de existir. A adesão ao novo sistema começou em julho de 2022 pelo Rio Grande do Sul. E atualmente são 12 estados que emitem o documento. São eles Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. De acordo com dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, até o momento foram emitidas cerca de 963 mil CINs nas unidades da federação que já aderiram ao programa. Mais de 700 mil foram baixadas por meio da plataforma do governo federal, gov.br. O novo documento está disponível nos formatos físico e digital. Essa nova versão serve também para viagem aos países do Mercosul, devido à inclusão de um código de padrão internacional, o mesmo usado em passaporte. O prazo de validade vai depender da idade do titular. 5 anos para crianças de até 11 anos e 10 anos para quem tem de 12 a 59 anos. Pessoas com mais de 60 anos não precisarão trocar o documento. Para ter acesso, é preciso ter o CPF regularizado na Receita Federal. De acordo com o órgão, haverá validações biográficas e biométricas antes da emissão da carteira. O objetivo da medida é facilitar o acesso e tornar único o número do documento dos cidadãos nos estados para evitar fraudes. Está prevista também a integração de diversos órgãos para facilitar a consulta a um banco de dados unificado. De São Paulo, Leonardo Félix. E olha só, não é incomum esquecer itens pessoais em carros de aplicativos. Muita gente já passou por isso. Tanto que a Uber até faz um ranking todos os anos do que é deixado para trás depois das viagens. A boa notícia é que já existem recursos dentro do aplicativo para recuperar os objetos perdidos. Em 2022, o topo do ranking foi ocupado por mochilas. Depois aparecem roupas, carteiras e bolsas, celulares e máquinas fotográficas. Só que tanto a Uber quanto a 99 têm recursos que permitem recuperar esses itens deixados nos veículos de aplicativo. No app da 99, toque em menu, selecione a corrida em que esqueceu o objeto, clique em ajuda, depois em esqueci um item no carro. E aí digite as informações solicitadas e toque em enviar. E aí vai aparecer o botão que permitirá ligar ou encaminhar uma mensagem para o motorista.
Já no aplicativo da Uber é preciso clicar em atividades, selecionar a viagem que deixou o item, depois tocar em encontrar objeto perdido e escolher a opção contactar o motorista sobre um artigo perdido. Aí é só digitar os dados conforme as instruções do app para que a Uber faça a conexão entre passageiro e motorista. E se houver a confirmação de que o item foi mesmo esquecido, é possível combinar horário e local para a devolução. Mas nesse caso é cobrada uma taxa que varia entre R$15 e R$20 para compensar o tempo e o combustível do motorista. As cidades onde os passageiros da Uber mais esqueceram objetos no ano passado foram São Luís do Maranhão, Itajaí, em Santa Catarina e Brasília. E veja a seguir, número de turistas estrangeiros no Brasil dobrou nos primeiros 5 meses deste ano. E você vai ver também, cratera de vulcão no México vira campo de futebol. Nós voltamos já. Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, o número de turistas estrangeiros no Brasil dobrou nos primeiros 5 meses do ano. O turismo, tão afetado pelas restrições impostas pela pandemia, começa a dar mostras de recuperação. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. De janeiro a maio de 2023, o Ministério do Turismo registrou a entrada de cerca de 3 milhões de turistas estrangeiros a mais no país do que no mesmo período do ano passado, alta de 108%. Os números atuais se aproximam dos patamares de 2019, período pré-pandemia, o que dá sinais de que turistas que deixaram de viajar nos momentos mais críticos da Covid-19 agora estariam de volta. Nesses 5 primeiros meses de 2023, os visitantes internacionais injetaram no país cerca de 13 bilhões de reais, aproximadamente 36% a mais do que no mesmo período do ano passado. E os setores que mais se beneficiaram foram de serviços e de transportes. Nesse começo de ano, os principais visitantes no Brasil foram os argentinos, americanos e paraguaios. E olha só, o astroturismo vem conquistando cada vez mais adeptos no Brasil depois da criação do primeiro parque escuro do país. A atração fica localizada em uma cidade do interior do Rio de Janeiro e no local é possível ver cerca de 13 mil estrelas a olho nu. O Parque Nacional do Desengano, na cidade de Santa Maria Madalena, interior do Rio de Janeiro, chama a atenção pelo verde intocado e a presença de flora e fauna preservadas. Só de aves a gente tem mais de 500, né? Mamíferos, répteis, então temos grandes animais como o topo de cadeia, que é a onça parda. E eles só estão aqui justamente porque o ambiente é preservado, porque nós temos espaço e porque todos os outros fatores, inclusive o céu escuro, que favorece essa preservação. Mas quando a noite cai, os olhos se voltam para o céu. Cada vez mais especialistas e curiosos por astronomia visitam o local, a 170 quilômetros da capital carioca, o primeiro parque de céu escuro da América Latina, reconhecido pela International Dark Sky Association devido à baixa poluição luminosa. Isso porque o parque abriga mais de 21 mil hectares de Mata Atlântica preservada e é cercado por montanhas. Ali, a contaminação por luz artificial é mínima. Os interessados podem acompanhar sessões públicas de observação noturna. A iniciativa faz parte do projeto de pesquisa e divulgação científica Astroturismo nos Parques Brasileiros, idealizado por Melo e um grupo de especialistas em turismo, ecologia e fotografia. Estima-se que 80% da humanidade viva sob céus inundados de luz artificial, cujo excesso atrapalha a reprodução das espécies,
desorienta as aves migratórias e fatiga os insetos, entre outras consequências. E preservar o céu não ajuda apenas na economia. Ao ser certificado, o parque deve promover atividades de educação ambiental e substituir sua iluminação por luzes de baixo impacto, entre outros requisitos. E a Califórnia gastou 17 bilhões e 500 milhões de dólares em 4 anos para combater a falta de moradia. De acordo com dados federais norte-americanos, metade de todos os americanos que vivem nas ruas estão situados na Califórnia. Em todo o país, os sem-abrigo estão a aumentar e a população vulnerável cresce a cada ano do que em qualquer outro estado, como na Califórnia. Mais de 170 mil pessoas desabrigadas moram na Califórnia e, em decorrência disso, 2/3 das pessoas nas ruas agora estão apresentando sintomas de saúde mental. A matemática reconhecidamente redutiva deixaria quase 4 bilhões de dólares para serviços como tratamento de saúde mental. Um total de 20 bilhões e 600 milhões de dólares foi alocado até 2024 para combater a falta de moradia. Quase 4 bilhões de dólares foram para os governos locais para serem gastos em iniciativas anti-sem-teto. Desses 3 bilhões e 700 milhões de dólares foram para um programa chamado Project Home Key, que também financia governos locais, mas especificamente para comprar prédios comerciais para transformá-los em moradias permanentes e acessíveis. Até agora, 13.500 unidades foram concluídas. E olha só, as mulheres iranianas agora poderão assistir os jogos de futebol masculino após uma proibição de 40 anos. O anúncio foi feito pelo presidente da Federação Iraniana de Futebol. O campeonato masculino, do qual 16 equipes participam, deve começar em agosto e uma das principais características desta temporada é que as mulheres poderão entrar nos estádios. A República Islâmica proíbe o acesso de mulheres aos jogos de futebol masculino há mais de 40 anos, com algumas exceções. Os religiosos, que têm um papel-chave nas decisões tomadas no Irã, consideram que as mulheres devem evitar estar em um ambiente masculino e ver homens usando roupas esportivas como shorts. Segundo organizadores dos campeonatos, alguns estádios no centro do país estão prontos para receber mulheres durante os jogos, mas nenhum estádio em Teherã, capital do país, foi mencionado. Em agosto de 2022, as mulheres foram autorizadas excepcionalmente a assistir a um jogo do campeonato de futebol em Teherã. Em outubro de 2019, cerca de 4.000 mulheres iranianas puderam assistir ao jogo de classificação do Irã para a Copa do Mundo de 2022 contra o Camboja, no estádio Azad, em Teherã, pela primeira vez desde a Revolução de 1979. O Irã enfrenta uma pressão crescente para permitir a entrada de mulheres nos jogos após a morte, em 2019, da torcedora Sara Kodayari, que se prejudicou por medo de ser presa depois de tentar assistir a um jogo disfarçada de homem. E olha só, a cratera de um vulcão inativo virou campo de futebol para os mexicanos. Um campeonato amador está sendo disputado nesse local inusitado. Vamos conferir. O local foi palco no último final de semana da primeira rodada da Liga de Torcedores Santa Cecília, criada há mais de 60 anos e que atualmente conta com 10 times. Antes da pandemia, tínhamos 22 equipos. Antes da pandemia, tínhamos 22 equipes. Jogamos com todas as equipes de São Bartolo, equipes de San Andrés, São Lucas, de todas as cidades aqui da delegação de Xochimilco. Os atletas de final de semana podem chegar ao topo do vulcão de carro, por uma estrada, mas também existe uma rota de 18 quilômetros para ir a pé saindo de um museu. Fantástico, para mim é muito impressionante. Fantástico, para mim é muito impressionante vir, subir todo o caminho que temos que fazer para chegar ao campo e ter um cenário muito bacana para jogar futebol. Muito bonito para o soccer, para ser deporte, mais que nada. Sei que é uma cancha. Sei que é um campo único no mundo. É muito bom vir aqui para se distrair, para relaxar com os amigos, com a família. É muito bonito vir a distrair-te, a desestressar-te,
y pues aquí con los amigos, con la familia. O vale dentro da cratera já foi um centro cerimonial, mas após ser praticamente abandonado, foi transformado em campo de futebol. A cratera do vulcão Teoca fica a 2.723 metros acima do nível do mar. Segundo especialistas da Universidade Autônoma do México, no sul da capital e na divisa com o estado de Morelos, há mais de 200 vulcões, a maioria inativos. Bom, é isso aí. Esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!